Graças a Deus, a paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa será uma complementação da aula que já foi ministrada no domingo. Continuando com o tema, um panorama do tabernáculo, Templo de Salomão aos templos atuais. Hoje, com um objetivo maior, vamos focar um pouco mais sobre o Templo de Salomão. Os objetivos dessa aula de hoje, o maior objetivo é por que construirmos locais para adorar a Deus e como devemos celebrar esses encontros. E os objetivos específicos para chegar a esse objetivo maior é primeiro fazer um panorama das construções de locais para servir a Deus e adorar, tendo como foco o tabernáculo, Templo de Salomão, associados com os locais que hoje chamamos de casa de oração. O segundo objetivo específico é associar as celebrações bíblicas com as celebrações atuais. E terceiro objetivo, aprender sobre santidade do dia a dia na casa de oração. E antes de mais nada, para começarmos essa aula então, agradecemos desde já toda a equipe da Infobrac, a nossa igreja ao Brasil para Cristo. Que Deus esteja sempre abençoando de forma generosa, abundante. Amém? Bom, então vamos lá. Esse panorama, então, do Templo de Salomão, nós vamos estar aí nos referindo exclusivamente aos textos do Antigo Testamento, utilizando a Bíblia na versão Almeida, revista e atualizada. Existe algum subsídio também que já está nessa descrição do vídeo, tá? Vocês podem consultar esses subsídios, vamos chamar de subsídio teológico. Então vamos lá. Para a gente entender melhor a questão do templo, né, o que é o templo, alguma definição até mais técnica, né, sobre essa questão, eu trouxe aqui um pouco do dicionário Almeida, da versão de 99, diz o seguinte, que a definição, por exemplo, do tabernáculo é uma grande casa, uma grande barraca, onde eram realizados os atos de adoração durante o tempo em que os israelitas andaram pelo deserto depois da saída do Egito. Isso a gente pode ver nos textos bíblicos em Êxodo, capítulo 25, 26 e 27. Assim foi até o templo que foi construído pelo rei Salomão, que na verdade, nós vamos ver nessa aula de hoje, que o templo do rei Salomão é uma versão mais estendida do tabernáculo. Então o que é o templo? Também usando o dicionário teológico, vou usar o dicionário de John Davis, tem também na descrição, volto a dizer, você tem esse material de apoio. Do hebraico chama casa grande, grande casa, palácio, templo, o referente de templo do hebraico, tem essa conotação. Aqui, em especial, vamos focar no templo construído com o objetivo de adorar ao Senhor, o Adonai, o eterno Deus, o Deus no qual nós, evangélicos, adoramos e cremos na sua existência, no seu poder e vivenciamos isso. O Templo de Salomão se trata de uma construção de um local permanente, com o fim de substituir o tabernáculo, né? Ou seja, o tabernáculo já era uma construção que ficou inadequada para a situação e o crescimento da população de Israel, e, consequentemente, o rei Davi, ele objetivou fazer uma ampliação, portanto, desse tabernáculo em um lugar fixo, um lugar exclusivo. Já com uma arquitetura, então, de uma construção ampla, esse local, então, ele foi definido, e nós podemos ver essa definição em 2 Samuel, no capítulo 7. Em 2 Samuel, capítulo 7, o rei Davi ele tem esse objetivo, portanto, de construir esse local para adorar a Deus, para que o povo de Israel tenha um acesso com maior qualidade de adoração. Mas existia um problema, o rei Davi foi um rei de muitas guerras, de muitas conquistas, e por conta disso, dessas guerras, dessas conquistas, suas mãos estavam sujas de sangue no sentido não literário, no sentido figurado. E o próprio Deus disse para ele que não seria ele o construtor do templo, mas alguém da sua própria descendência. Então o rei Davi, o que ele fez? Ele não ficou triste, não desanimou, muito pelo contrário. Ele entendeu o objetivo de Deus, a santidade, que Deus queria que o templo fosse construído através da harmonia, da paz e não da guerra, que era o símbolo de Davi, um rei guerreiro. Então Davi ele continua, na verdade, arrecadando fundos para que a construção do templo do Senhor fosse possível. E esse texto, essa referência, está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 13. Então, se você ler as referências, vocês vão ver que o rei Davi ele conquista muitos materiais ali. Então, como nós estávamos nos referindo aqui, em 1 Crônicas, capítulo 22, por exemplo, nós vamos ver o rei Davi realizando uma série de levantamento de materiais, adquirindo materiais
para realizar a construção do templo. Então, por exemplo, o objetivo do rei Davi era deixar com que o seu descendente, no caso Salomão, tivesse recursos suficientes, tranquilos, né, para poder realizar o desejo que Deus colocou no coração de Davi, que era ampliar, portanto, do tabernáculo a um templo, um local fixo de adoração. E nesse capítulo 22 de 1 Crônicas, versículo 3, por exemplo, que nós vamos ver que Davi ele consegue ferro em abundância, cobre em abundância. Versículo 4, se você fizer a leitura também, você vê que madeira de cedro também com muita abundância, né? Versículo 5, por exemplo, continuando, né? Onde o rei prepara os materiais, todos os materiais necessários para a construção do templo com muita abundância. Então ele conquista muita coisa com os seus amigos, com os seus aliados, com as pessoas que estão associadas ao seu reino, né? Que são amigos do rei. No capítulo 29, 1 Crônica, nós vemos as ofertas do próprio rei Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo, para realizar a construção do templo. Então é uma leitura um pouco extensa, até muito técnica, mas ele vai trazer informações muito importantes e até assim, associando com os nossos dias atuais, é o que nós vamos fazer mais para o final da aula, na contextualização, nos serve como exemplo. Né? Por exemplo, vamos lá no versículo 9, a oferta voluntária para o templo. Como assim? Né? A oferta voluntária arrecadou 100 mil toneladas de prata, por exemplo. Nós vamos ver isso aqui, essas 100 mil toneladas de prata, 100 mil toneladas de prata, no versículo 14 do capítulo 22 de 1 Crônicas. O próprio rei Davi, por exemplo, que é quem idealiza o sonho da construção deste templo, ele doou do seu próprio bolso 3 mil talentos de ouro e 7 mil talentos de prata. Os príncipes de Israel contribuíram com 5 mil toneladas de ouro, por exemplo, 10 mil soldos de ouro, 10 mil talentos de prata também. Mas onde está escrito isso? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 4 e versículo 7. O que totalizam, na verdade, uma arrecadação aí de 180 mil talentos de ouro, 10 mil soldos de ouro e 1 bilhão e 17 mil talentos de prata. Se a gente fosse trazer assim, para os dias atuais, o total arrecadado de espécie, uma cifra, seria aproximadamente 4.900 milhões de dólares, esse dólar do ano de 2005 aproximadamente. Então, tá? Precisamos fazer as contas para o ano de 2020, mas se estivéssemos em 2005, aproximadamente seria de quase 5 milhões de dólares arrecadado para a construção do templo. O que isso quer dizer? Quer dizer muita coisa, né? Nós vamos ver mais para contextualização, mas vai entendendo aí como que ocorreu e como que o povo de Israel foi contribuindo também junto com seus príncipes, com seus líderes, com seus governadores, o próprio rei, adquirindo recursos aí para a construção do templo de Deus. Ainda o rei Salomão, já agora com o rei Salomão, iniciou aí a obra da construção do templo no seu 4º ano de reinado. Então ele demora ainda mais 4 anos, né, arrecadando ainda um pouco mais de recursos para poder construir o templo. É claro que o foco não era só o templo, pessoal. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Mesmo Davi arrecadando recursos, ele tinha outras atividades comuns de um rei, outras conquistas, outras guerras eram comuns. O rei Salomão não é um rei de guerra. Na verdade, o rei Salomão é um rei retratado como um rei da construção, de construção, porque ele faz muitas construções. E na época de Salomão, o rei Davi praticamente já tinha deixado todos os seus inimigos praticamente derrotados. Então, no reinado de Salomão é um reinado de paz, de bonança, porque as conquistas de Davi, no período da guerra, trouxeram muita riqueza para o povo de Israel. Então, o rei Salomão ainda organiza alguma coisa em 4 anos. Então, a partir do 4º ano do seu reinado, a gente vai ver isso em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, e no versículo 38, a gente vai saber que o tempo de construção do templo de Salomão, no caso, por isso que chama templo de Salomão, que é Salomão o rei, o 3º rei de Israel, que constrói, portanto, o templo para adorar o Deus eterno, Adonai. E esse tempo de construção é em torno de 7 anos a 7 anos e meio, aproximadamente aí. Então, com muita destreza, com muitos detalhes, o texto vai mostrar isso com muitas especificidades,
com muitas características importantes e tudo feito com uma organização muito grande também. No versículo 2 de 1 Reis capítulo 6, nós vemos que as medidas do templo, né? O comprimento de 60 côvados foi feito o templo, e uma largura de 20 côvados. E a altura também de 20 côvados. No capítulo 6 também, no versículo 2 ao 8, nós vemos uma arquitetura mais detalhada do templo. Tá? Então, se você tem um tempo aí para poder analisar o texto bíblico, vale a pena você fazer a leitura dessas questões. O côvado, pessoal, é uma medida antiga, porque não existia o metro na época, não existia a polegada. Aliás, existia a polegada, mas não existia a padronização das medidas. Como que era o côvado? O côvado era a medida do antebraço até a ponta do dedo. Então, do cotovelo à ponta do dedo, essa era o côvado, por exemplo, né? Então, quando eu me refiro aqui a 60 côvados, são 60 medidas como essa, o que dá aproximadamente aí de 55 centímetros, aproximadamente. Agora vai aparecer uma ilustração aqui, para vocês poderem observar, do que seria uma ideia do primeiro templo de Salomão, desse templo que nós estamos nos referindo aqui. Não se tem uma foto evidente do que era o templo, ninguém sabe de fato, não foi fotografado, não foi desenhado, não tem. Então tem uma ideia do que, tomando o texto bíblico como referência. Tá? Mas todos sabemos que é um templo muito grandioso na sua, não somente pelo seu tamanho, mas como riqueza mesmo, né? Os materiais que foram feitos estão envolvidos ouro, prata, bronze, toda espécie de pedras preciosas, madeiras de acácia, cedro. Então, um material assim de muita qualidade. Então, não houve economia, né? O rei Davi, juntamente com seu filho Salomão, eles foram pródigos na construção do templo. E por falar nisso, nós vamos falar também do esplendor do templo. No capítulo 6 de 1 Reis, do versículo 25 ao 36, nós podemos ver uma série de detalhamentos que o templo, portanto, teve desde da parte externa até muito mais ainda na parte interna, que são as imagens, por exemplo, de anjos, de querubins, né? Que todas elas praticamente eram banhadas a ouro puro, né? A madeira que recobria o templo em vários locais na parte interna, madeiras de altíssimo valor. Também no capítulo 7 de 1 Reis, versículo 3 ao versículo 51, nós podemos observar nessa leitura diversas obras ao entorno do templo. Então, voltando um pouquinho à imagem, para vocês poderem visualizar, vocês vão poder ver que o templo está na parte depois do pátio. Primeiro existe uma porta de entrada, o pátio de recepção, né, de algumas pessoas, o templo, o santo lugar e o santíssimo lugar, tá certo? Segundo relatos bíblicos. E tem também a dedicação do templo de Salomão, que foi tratado aqui no capítulo 8 de 1 Reis, do versículo 1 ao versículo 11, onde nós vemos ali uma série de ofertas e holocaustos feitos para adorar a Deus, em homenagem, como se fosse uma grande festa. Isso, sacerdotes, todos os sacerdotes, todos os levitas se organizando ali para poder realizar essas ofertas. E o número, na verdade, de animais que foram ofertados ali, a Bíblia não traz um número porque era incontável. Ela traz essa expressão, era inumerável. Essa expressão está no versículo 5, por exemplo, do capítulo 8 de 1 Reis. Ou seja, realmente o Salomão ele foi bem pródigo na oferta ao Senhor e no momento de abrir as portas do templo também. E, consequentemente, por conta disso, Deus retribuiu. Deus retribuiu Salomão de uma forma maravilhosa, porque nós vamos ver nos relatos bíblicos aqui que Deus se torna presente através de uma nuvem que desceu sobre esse templo, sobre essa construção. Então, por mais que pareça, para nós, nos dias de hoje, algo extraordinário, talvez um pouco até de exagero para construir, mas pensa assim, era a primeira construção fixa, que ali seria o lugar de adoração ao Deus. É claro que nós sabemos que Deus não habita em templos criados por mãos humanas, mas como foi um objeto ali que levaria o povo à adoração a Deus, e todo mundo estava muito entusiasmado, todas as pessoas realmente voltadas com o propósito de adorar o eterno Deus de uma forma sincera, Deus honrou o propósito do rei Salomão
juntamente com todo o povo. Então ele se faz presente, ele desce, a sua presença desce como uma nuvem, enche o templo. Os sacerdotes, eles sentem a presença de Deus, eles profetizam, ele manifesta, há uma manifestação espiritual, está bem claro no relato bíblico do Antigo Testamento. Isso é importante mencionar aqui. Já no Antigo Testamento a gente vê bastante evidências, muitas evidências bíblicas das manifestações espirituais, onde Deus leva o seu povo, então, a uma adoração genuína. Bom, contextualizando agora, uma boa pergunta para essa aula de hoje poderia ser a seguinte: o que podemos aprender ao estudar sobre a construção do Templo de Salomão, sabendo que essa construção é uma versão ampliada do tabernáculo? Então, o que você acha que nós podemos aprender, segundo o que foi tratado aqui durante essa aula? Eu coloquei algumas ideias, mas também você tem a liberdade de colocar as suas. Vou dizer aqui para vocês 3 delas, 4 talvez. Primeiro, a importância que Israel dedicou ao Senhor, simbolizado pela construção do templo. Para Israel, quando a gente fala do povo de Israel, quando alguém menciona Israel para exemplificar essa nação, para trazer características dessa nação, não tem como falar do povo de Israel sem falar do Deus de Israel. É uma coisa que está muito atrelada, está muito ligada ao povo de Israel. Eles estão sempre fazendo menção do Deus deles. Uma coisa que outras nações, assim como nossa nação, precisa aprender. Outra questão também é o patriotismo do povo de Israel. É uma nação que zela muito pela sua história, pelas suas características. Então, quando falamos sobre o templo, há esse simbolismo de cuidado que o povo tem em relação à adoração a Deus. A segunda ideia é que, apesar de construir um grande templo, o Senhor, o Adonai, sempre esteve presente na história do povo de Israel. A gente observa, por exemplo, no Êxodo mesmo, a saída do povo do Egito, a abertura do Mar Vermelho, uma série de outros eventos que Deus sempre se fez presente. Na verdade, para Deus não era importante um templo, né? Foi uma coisa que nasceu no coração do rei Davi. E Deus achou por bem, achou que poderia ser construído sem nenhum problema. A terceira ideia é a dedicação nos cerimoniais. Para o povo de Israel, se a gente observar como que era a celebração dos rituais religiosos da época, a gente vê uma seriedade muito grande de todo o povo, tanto os que estão celebrando, que são os protagonistas da celebração, que são os sacerdotes, os levitas ali, o sumo sacerdote, os governantes, os príncipes, mas também do povo. Eles têm uma organização muito grande, um respeito muito grande. Então, assim, trazendo essa ideia, a gente pode pensar um pouquinho na nossa forma de adorar a Deus hoje, né? Será que eu, quando eu entro na igreja, eu estou celebrando a Deus, cultuando a Deus com seriedade, entendendo que é um lugar, por mais que tenha sido feito por mãos humanas, mas é aquele lugar que Deus vai se fazer presente através deste culto? E esse culto é um culto que eu devo fazer de forma racional? Então, tem muita coisa que a gente pode aprender aqui. Então, esse contextualizar nos ajuda a pensar um pouco no texto que nós lemos aqui do Antigo Testamento, trazendo para os nossos dias atuais. Uma outra pergunta é: o que podemos aprender ao estudar sobre a construção do Templo de Salomão, sabendo que essa construção é uma versão ampliada do tabernáculo? Outras 2 questões. Devido à alta dedicação de todos os envolvidos para a realização da construção do templo, o Eterno honra o objetivo e empenho de todos, de forma que se fez presente através de uma nuvem que encheu a casa do Senhor, que nós já mencionamos sobre isso. Só que a referência bíblica para essa questão está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. Então, de fato, se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que essa palavra, portanto, ela é fiel e verdadeira, o que está escrito ali é verdade, tomando como dogma da igreja. Quinta ideia existia uma unção que envolvia os sacerdotes. Também no texto bíblico, 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Os sacerdotes foram cheios ali da presença de Deus. Não fala que foi cheio do Espírito Santo, porque o Paracleto é revelado no Novo Testamento. Mas ficou evidente que essa fumaça que desceu sobre o templo fez com que os sacerdotes se sentissem ali e fossem cheios da presença de Deus. Agora, nesse slide, nós vamos ver as atividades na tela. Vai ser ampliada para vocês aí também essa imagem, que são atividades que ajudam a gente a entender um pouco melhor a aula. Então, a primeira pergunta é: o que você aprende com a aula de hoje? Você pode refletir um pouco mais sobre essa aula, além do que nós já mencionamos aqui na contextualização.
Segunda pergunta, será que devemos nos importar com as construções edificadas ao Senhor? Ou o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós devemos nos importar com as construções que os homens fazem para ali adorarem a Deus. Isso pode ser qualquer construção, só me refiro às construções evangélicas. Qual que é o cuidado que nós devemos ter? Devemos ter algum cuidado? Devemos ter algum zelo? Ou podemos tratar de qualquer forma? Né? Mas pela leitura do texto sagrado a gente já tem uma ideia e um exemplo muito bom, que é o exemplo de Israel. Pergunta de número 3. Será que Deus se faz presente ainda nos dias de hoje, nos templos que o cultuamos? Porque será que Deus precisa de um templo para fazer presença na sua vida? Será que ele pode fazer presença num lugar fora do templo? De repente você está na sua empresa, na sua casa, no banheiro, sei lá, em algum lugar que não seja o templo. Será que ali, se você se coloca dedicado ao Senhor, orando, né, com o coração quebrantado, ele pode fazer presente ali? Apesar de nós não termos falado sobre esse assunto, o que falaremos na próxima aula, que é o templo atual de hoje, o templo que Deus edificou, que é o nosso próprio templo, nosso próprio corpo, mas fica essa meditação para você. Eu quero dar a resposta dessa pergunta em específico agora, é que Deus não precisa de um templo. E também não quer dizer que Deus não vá manifestar-se no templo construído por mãos humanas. Deus se manifesta no templo. Deus se manifesta em qualquer lugar, porque Deus não tem limite. Nós sabemos que dos atributos de Deus é a sua onipresença. Então ele pode estar presente em qualquer lugar, né? Basta a gente estar preparados, receptivos a recebê-lo como eterno, como Deus poderoso que ele é. E a quarta pergunta, a intensidade de culto prestado hoje em relação ao que vemos nesses textos estudados e comparados à nossa forma de culto é semelhante? Podemos melhorar? Uma pergunta um pouco mais complexa, mas ele quer dizer o seguinte, a forma que nós estamos servindo a Deus, para quem está servindo, para quem não está servindo, fica o convite de vir servir ao Senhor. Então, se você é membro de alguma igreja, está vivenciando a sua vida cristã, a forma que você está cultuando, você entende que está satisfatória? Você pode melhorar alguma coisa? Então, se você entende que pode, o que você pode fazer? Né? Procurar sempre melhorar. Então, para quem for usar o material que está inserido na descrição do vídeo, tem a parte de abreviações, que vale a pena você observar, que tem algumas referências técnicas aqui, e para finalizar essa aula de hoje, as referências bibliográficas que foram usadas para a construção e que serão ainda usadas durante até o final desse módulo. Então tem o dicionário Davis, o comentário bíblico, o comentário de Matthew Henry e também o livro de Randall Prince. Para quem ficou conosco até agora, um abraço, gostei muito da presença de vocês, conto com a descrição de vocês, coloque o seu joia ali no vídeo e para nós, então, fiquem com Deus, até a próxima.